lá, gente. Episódio 13 da nossa série de Lucas. Eu coloquei esse texto aqui, esse título, Jesus, o cumprimento das profecias. Acho que não é o mais adequado, não. Mas está bom também. Tá bom, um título também poderia ser os vários testemunhos sobre o fato de que Jesus é o Messias. Vamos lá. Lucas capítulo 3, versículo 15. Estando o povo em expectativa e pensando todos no coração que talvez João fosse o Cristo, João disse a todos: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. A ideia aqui é que esse era um serviço de escravo. E João está dizendo: eu sou mais insignificante do que um escravo diante dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a pá para limpar bem a sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. E anunciava o evangelho ao povo, fazendo muitas outras advertências. Mas tendo sido repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todos os males que fizera, o governante Herodes ainda acrescentou a todos eles o de prender João no cárcere. E de fato prendeu. De fato, ele matou João, lembra? Matou João, porque a mulher dele, eles eram adúlteros. Ele, Herodes, pegou a mulher do irmão, que era Herodias, e diz o texto bíblico que João os repreendia. João apontava o dedo para eles e dizia: vocês são adúlteros. Dizia isso numa época em que os reis matavam. Quer dizer, né? Ainda matam, né? Tem gente que mata gente aí, por aí. Vamos lá, verso 21. Depois que o povo fora batizado, e Jesus também, enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e uma voz disse do céu: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Verso 23. Ao começar o seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos. Era como se pensava: filho de José, filho de Eli, Eli de Matate, Matate de Levi, Levi de Melqui, Melqui de Janai, Janai de José, e por aí vai. E os nomes mais sintomáticos aqui são Abraão, Davi e Adão. É a genealogia de Jesus. Em Mateus há uma variação, porque em Mateus você também tem a genealogia de Jesus. Há alguns nomes a mais, mas a linha é a mesma, tá? Essa que é a única diferença aí. Por exemplo, você tem lá em Mateus também a descrição de Manassés, por exemplo, que não está aqui. É simplesmente que lá há mais nomes. E isso aqui também é importante, tá? Isso aqui também, essa genealogia também é importante. Meus irmãos, vocês se lembram de como Lucas abre o evangelho que ele narra? Ele diz assim para Teófilo: Teófilo, depois de outros antes de mim, eles deram um parecer sobre Jesus Cristo, eles testemunharam sobre Jesus. Depois disso, pareceu acertado a mim também, dar para você essa minha investigação que eu fiz. Para quê? Aí Lucas explica: para que você tenha plena certeza das verdades em que foste instruído. Para que tenha plena certeza. Você nunca pode deixar de esquecer do que Lucas está dizendo, porque este é o propósito de cada linha no Evangelho de Lucas. Provar que Jesus é o Messias. Dar provas e mais provas e mais provas de que Jesus é Deus. E hoje, mais uma vez, nós estamos fazendo isso aqui por meio de Lucas capítulo 3. Lucas vai nos apresentar aqui três testemunhas sobre o fato de que Jesus é o Messias. Ora, por que é tão importante ter plena certeza de que Jesus é o Messias? Por quê? Ora, você, naquela época, podia crer em Jesus de manhã e ser morto à noite. Você podia crer de Jesus num instante, e no instante seguinte, ver um parente seu sendo levado para ser torturado e depois morto. Era fundamental ter certeza, convicção plena de que Jesus era o Messias. Afinal de contas, você corria risco de morrer. É bem verdade que aqueles que continuam sendo fiéis a Deus continuarão sendo perseguidos, continuam e continuarão a ser perseguidos, como a Escritura declara:
todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas além disso, tem outros fatos importantes que podem tentar fazer com que a nossa fé afunde. Sejam as dificuldades, sejam as tentações, os desafios, uma doença, a pobreza, a solidão. E nessa hora, o que vai te manter de pé é uma fé firme. Eu sei em quem tenho crido, diz o salmista. Ter essa convicção é fundamental para que, na hora em que soprar o vento, transbordar o rio e cair a chuva sobre a sua casa, que você esteja de pé, que você se mantenha de pé. Então, isso é fundamental. E o que está acontecendo aqui em Lucas Lucas está nos dando motivos para crer, evidências, provas para que a gente possa crer. Ora, a fé cristã não é um salto no escuro. Ela provê, sim, uma base sólida e racional para que eu e você creiamos. Sim, nós não cremos no escuro. Nós temos evidências muito claras de que Jesus é o Messias. Mais que isso, provas mesmo. Ora, isso é fundamental para a nossa fé. Isso é fundamental no dia da angústia. Isso é fundamental para que possamos nos manter de pé diante deste mundo que o tempo todo quer fazer com que a nossa fé afunde. E note aqui, eu já expliquei para vocês outras vezes, mas é importante ressaltar. Eu estou usando aqui testemunha no sentido em que Deus usa, em que a Bíblia usa. Muitas vezes você ouve o uso da palavra testemunho na igreja, significando a mudança de vida que Deus operou na vida de um crente. Não é errado isso. Esse é um uso que se tem hoje da palavra testemunho sem problema. Não há nada de errado nisso, é maravilhoso ouvir o que Deus fez e está fazendo nas nossas vidas. Mas o uso a que eu me refiro aqui é o uso bíblico, é aquele termo jurídico. Nós estamos no tribunal de Deus. Deus quer que você julgue. Deus quer que você analise. Deus, Ele nos deu sinais para que possamos analisar e ouvir e falar, puxa, é irrefutável. Veja o que essas testemunhas dizem. É a verdade. Essa é a ideia. Nesse sentido, a nossa fé é única. A nossa fé é única, porque todas as outras são um baita de um salto de fé no escuro. Todas. Inclusive o ateísmo, que é uma grande fé. É muita fé. Muita fé. Tudo é fé. Mas a nossa está baseada na Escritura e tem um terreno sólido sobre o qual nós podemos edificar as nossas vidas. Falemos então dos testemunhos que Lucas está nos dando aqui em Lucas capítulo 3. Primeiro testemunho, testemunho de João. Já falei para vocês ao longo das outras pregações sobre várias e várias profecias sobre Jesus Cristo e sobre João Batista. Que João Batista viria para ser aquele que prepararia o caminho para o Messias. E uma das maneiras de preparar seria sendo testemunho. Seria sendo testemunha. Lembra quando alguns de seus discípulos viram Jesus Cristo e Jesus foi visto por João também? E João então aponta e fala, seguiu, ele é o Messias. João foi dando esse testemunho. E aqui a gente vê isso de maneira muito mais explícita. Primeiro, as pessoas começavam a achar que o próprio João era o Messias. O próprio João. O Messias é aquele que foi prometido no Antigo Testamento, que viria para salvar o povo de Israel. E todos os dias um judeu orava para que esse Messias viesse. João então diz, ele é o Messias. Eu não sou. Por quê? Porque eu batizo com água. Ele batiza com o Espírito. João, mais uma vez, está dando motivo para que as pessoas creiam no Messias. Creiam em Jesus como Messias. E isso de fato se cumpre, porque, de acordo com as profecias de Joel, uma prerrogativa do Messias é que o Messias ia batizar com o Espírito Santo, o que de fato aconteceu lá em Atos 2. Depois que Jesus morre, ressuscita e é assunto ao céu, logo em seguida, o Espírito Santo desce e a igreja é cheia do Espírito Santo. Isso, então, era uma evidência de que ele era o Messias. Por quê? Como saber quem é o Messias? O Antigo Testamento deu esse sinal. Este vai ser um sinal. Através dele virá o Espírito Santo. Depois, João diz que ele também iria batizar com fogo. Muitas pessoas oram, eu gostaria de ser batizado com fogo e eu não gostaria. Não quero. Porque este fogo aqui
Este fogo é um fogo do juízo de Deus. O contexto nos mostra isso. Ele vai batizar com o Espírito e com fogo, mostrando que são coisas distintas. Se fosse a mesma coisa, são coisas distintas. E logo depois de falar que vai batizar com fogo, o texto do verso 17 diz assim, ó, logo depois, verso 16 fala de batizar com fogo, verso 17, a pá ele tem na mão para limpar a eira e o fogo para queimar a palha. A ideia é, mais uma vez, aquela mesma ideia do dia do juízo final em que Jesus vai separar ovelhas e bodes. Aqui a ideia é isso, separar o trigo da palha, os crentes dos ímpios, os salvos dos não salvos. Isso aqui é só uma linguagem figurada para retratar a manifestação da ira de Deus. Aquilo que o Antigo Testamento chama de o dia do Senhor. O dia do Senhor. Você lembra que várias e várias vezes, quando a expressão dia do Senhor aparece, é sempre associada à ira de Deus? Oh, dia terrível! Oh, dia horrível! Em Mateus, Jesus também fala da sua vinda, do dia do Senhor, como algo horripilante, a ponto de o texto bíblico anunciar que os homens ficariam apavorados, vão ficar apavorados. Como assim? Por quê? Porque o mesmo Cristo que enche de vida e do Espírito o seu povo, ele também veio para condenar os ímpios, para sacramentar o destino eterno deles, que será no inferno. O texto também diz que Jesus Cristo foi batizado e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. Por que isso é importante? O próprio João responde. João 1:33. Eu não o conhecia. Como assim? Eles eram primos. Eu não o conhecia. É de uma importância gigante o testemunho de João. Pense nisso, gente. É seu primo. E ele está dizendo, eu não o conhecia. Eu não sabia que ele era Deus. Porque Jesus viveu uma vida normal até os 30 anos. Normal. O seu ministério começa a partir dos 30 e os milagres começam a acontecer. Veja a importância do testemunho de João. Ele está ali diante daquele que era seu parente e agora ele olha e fala, esse é o Messias. Esse que morava próximo de mim. Esse é o Messias. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Deus deu para João Batista um sinal. Aquele que você vir descer o Espírito Santo, este é o Messias. Ok. Porque é tão importante o testemunho de João sobre o fato de que Jesus é o Messias. Por quê? Aqui o texto declara que Herodes planejava prender João Batista. Por quê? Porque João pega o seu dedo, mira em Herodes, um rei poderoso, e diz, você é um adúltero. Você é um adúltero. Você é um adúltero. Pense em dizer isso naquela época. Agora, acho que as pessoas estão já notando que os períodos de perseguição não estão tão distantes assim. Mas, principalmente antes aí da pandemia, os crentes, pelo menos aqui da nossa região, do nosso país, sempre viam como algo muito distante a ideia de um líder perseguir assim tão ferozmente o povo de Deus. Mas pense naquela época, aquele povo que fazia o que dava na telha. João olha e diz, você é um adúltero. Porque foi exatamente assim. O texto bíblico declara que João confrontava Herodes. A mulher de Herodes tinha um ódio tão grande de João, que um dia Herodes disse assim, minha esposa, você pode pedir até metade do meu reino, que eu vou lhe dar. Você pode pedir qualquer coisa. Diz o texto que a mulher falou, ok, eu quero a cabeça de João Batista num prato. Isso mostra para você e para mim o quanto os homens odeiam com todo o ser alguém que prega o genuíno evangelho
e expõe o pecado do povo. O povo está disposto a abrir mão de riquezas, de metade de um reino, para ver o pastor morto, esse pastor que é bíblico. Em Apocalipse, o texto declara que 2 testemunhas pregavam o evangelho e confrontavam o mundo. Diz o texto bíblico que as 2 testemunhas morreram. Nessa hora, o mundo inteiro comemorou. As 2 testemunhas representam a igreja, o testemunho da igreja, a mensagem da igreja que é pregada. O mundo odeia a genuína igreja, porque a genuína igreja está o tempo inteiro dizendo: vocês são sujos, vocês são podres. João faz isso. E João sabia do perigo. João foi morto. Qual a importância do testemunho de João? Alguém que levava a verdade tão a sério, que estava disposto a morrer por ela. Será que João é uma boa testemunha para que vocês ouçam? Será que dá para desqualificar essa testemunha? Hein? Tentem fazer isso. Por que ele iria fazer o que ele fez? Faz sentido para você? Faz sentido não apenas que João testemunhou, mas que todos os outros apóstolos fizeram o mesmo e perderam a cabeça também. Foram torturados, cerrados ao meio, jogados em fornalhas, apedrejados, suas mulheres foram violentadas, perderam seus bens, perderam a própria vida. Tentem desqualificar essa testemunha. Tentem. O testemunho delas, o testemunho de João, tem peso ou não? É confiável ou não? É confiável ou não? Por isso, não diga, não aceite a mentira tosca, pueril, de que a nossa fé é apenas mais uma, dentre tantas e tantas outras. Não é, não é. A nossa fé é única, porque ela é a verdade. E ela foi escrita com o sangue dos mártires, testificando que viram Jesus morto na sexta, o viram ressurreto no domingo e perderam tudo, até a própria vida, por amor a esta verdade. Vocês acham que esses homens que morreram pobres, como João, vocês acham que esses homens que estavam tão convictos da verdade e tão obcecados pela verdade a ponto de morrer por ela, vocês acham que o testemunho deles é confiável ou não? Segundo, o testemunho do próprio Deus. No dia do batismo, o texto bíblico declara que eles ouviram a voz de Deus dizendo: este é o meu filho em quem me comprazo. Mateus, Marcos e Lucas relatam esse evento. Mas uma testemunha, o próprio Deus dizendo. E aí, apesar de o grande foco do meu texto aqui hoje ser mostrar, dar mais e mais evidências de que Jesus é o Messias, isso também faz parte. Isso aqui faz parte, o fato de que Deus nos ama, de que nós somos filhos de Deus, porque o que Deus diz sobre Jesus, Ele diz sobre a sua igreja. Porque a igreja foi lavada pelo sangue do Cordeiro, e a igreja é amada por Deus. Paulo, ao cumprimentar os romanos, diz assim, Romanos 1,7, amados, amados, é assim que Deus nos vê, amados de Deus, diz Paulo, amados de Deus. É importante então falar disso também. Não é o tema principal, mas é importante. Jesus Cristo ouviu isso de Deus, naquele momento em que ele estava no seu dia da humilhação, um dos. Sim, era a humilhação. João Batista pregou o batismo de arrependimento. Batizava-se, portanto, quem é pecador, ou seja, toda a raça humana. Mas Jesus não era pecador. Jesus não era. Jesus foi contado entre os pecadores na cruz e ali também, naquele momento. Jesus criou João. Jesus fez João. Jesus é o Rei da Glória, sem pecado. Agora, Jesus vai ser batizado por João. Aquele que ele mesmo diz, eu não sou digno de desatar a sandália dele. Tanto que quando Jesus vem para ser batizado, João diz, não! Mas Jesus ordena, faça. Eu estou mandando, faça. Porque se eu preciso substituir o pecador, eu preciso passar por tudo e cumprir toda a lei. E substituir mesmo. Este é o motivo pelo qual Jesus Cristo é batizado por João Batista. Então, naquele momento, é o dia da humilhação de Jesus, da vergonha. Por quê? Porque Jesus levou sobre si a nossa culpa, a nossa vergonha, a nossa desonra.
Por isso ele morre nu, que representa a vergonha. Ele morreu assim, ele viveu assim, carregando a nossa culpa. Mas, apesar de estar naquele dia, no momento da vergonha, apesar de tudo isso, apesar de toda a vida de Jesus Cristo ser perseguido sistematicamente, ele ouviu de seus próprios parentes: é louco, vamos prendê-lo. Os próprios parentes de Jesus não criam em Jesus. Falaram que Jesus tinha demônio. Mas você não vê Jesus choramingando. Você vê Jesus algum dia: ninguém me ama, ninguém me quer. Você vê Jesus com crise de adolescente? Já viu adolescente? Revoltadinho? Como eles são emburrados, não? Meu pai não gosta de mim. Eu estou sendo perseguido na minha escola. Você vê Jesus? O mundo inteiro quer matar Jesus. Os próprios parentes de Jesus o odeiam. Você vê Jesus emburradinho? Você vê Jesus chateado? Você não vê. Por quê? Lembra do que Deus disse sobre o seu povo? Pode a mãe que amamenta abandonar o filho que mama? Pode, é possível. Ali é uma cena grotesca pensar nisso. A mãe que amamenta, o filho está mamando, vai deixar. Porque quando você olha para um bebê, é natural sentir ternura. Até um endemoniado olha e fala: que belezinha. É antinatural rejeitar um bebê. Mas Deus pergunta: é possível que uma mãe que amamenta abandone o seu filho? É possível. Aí ele diz: eu todavia jamais me esquecerei de ti. Paulo diz que o amor de Deus foi derramado em nós pelo Espírito Santo. Ou seja, quem ouve de Deus que é amado, e nós ouvimos, e isso é real. O amor de Deus é real nas nossas vidas. Quem tem a chancela do próprio Deus, de que nós somos o povo de Deus, de que Deus é conosco, quem tem essa convicção, não vai andar cabisbaixo, não vai andar chateado, não vai andar complexado, não vai andar, murmurando e reclamando de tudo e de todos. Porque nós somos objeto do amor de Deus. Nós somos redimidos por meio do seu sangue, por meio do seu sacrifício, sendo nós ainda pecadores. Eucana um dia disse para sua esposa Ana. Sua esposa era estéril e ela queria ter um filho, desesperadamente. Eucana então olha para ela e fala assim: eu não te sou melhor do que 10 filhos? Que autoestima, hein? Imagina. Você não precisa de... Quem tem um marido como eu não precisa de filho. Eucana não podia dizer isso, mas Cristo pode. Cristo pode dizer para você: eu não sou melhor do que 10 filhos? Eu sou o suficiente para você. Você é estéril? Eu sou o suficiente. Eu não sou melhor do que 10 milhões de dólares? Eu não sou melhor do que 10 milhões de amigos? Eu sou o suficiente para você. Eu basto para você. Se você tem a mim, você tem tudo. O que você tem em Cristo é infinitamente maior do que aquilo que você não tem nesta vida. Essa é a promessa que Deus nos satisfaz. Isso é real. De banho e de gordura farta-se a minha alma, diz Davi. Deus satisfaz a alma. O amor de Deus nos completa. Uma das cenas mais terríveis que eu aconselhei na minha vida foi de uma moça que foi abusada pelo próprio pai. Pense em alguém que era para ser mal amada. Abusada pelo próprio pai, engravidou do pai, e aí a mãe a mandou para fora de casa. Ainda culpou a moça. Uma cena terrível. Terrível. Um negócio assim, parece coisa inventada. Eu aconselhei uma pessoa assim já. Terrível. Mas o que o texto bíblico declara? Que em Cristo Jesus, nossas angústias, nossas misérias, nossas insuficiências, nossas fraquezas, tudo isso é superado pelo amor de Deus, pela graça de Deus. É por isso que Jesus estava bem, ainda que o mundo inteiro fosse contra ele. Deus estava com ele. Você e mais Deus já é maioria sempre. Sempre. Terceiro, o testemunho da genealogia. Por que a gente vê isso aqui? Jesus, filho de não sei quem, filho de não sei quem, que chega em Adão. Por que isso aqui é tão importante?
Porque desde Gênesis, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, Adão peca, Adão e Eva pecam. Por isso Deus faz de acordo com o que ele havia prometido. Coloca o mundo em estado de maldição. A partir de agora, todo mundo ia morrer. Esse era o cenário. Esse era o cenário. E aí então, lá em Gênesis 3, o texto bíblico declara que Deus faz uma profecia. Deus anuncia o seguinte: o descendente da mulher vai pisar na cabeça da serpente. A serpente vai ferir o descendente, mas o descendente da mulher vai aniquilar a serpente. Era a profecia da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele foi ferido por Satanás, mas na cruz Jesus Cristo triunfou sobre o diabo. Ou seja, o Messias tinha que ser homem. O Messias, o Salvador da humanidade, tinha que ser homem. Depois, Deus vem e faz uma profecia a Abraão. E diz o seguinte a Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão era estéril, Abraão era velho e sua esposa também. Mas em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. O que seria isso? O que seria isso? Paulo explica. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Ou seja, o Cristo viria de Abraão. Mas, dos descendentes de Abraão saíram o povo de Israel. E dentre o povo de Israel, o Messias deveria vir da tribo de Judá. Mas não apenas da tribo de Judá, mas da família de Davi. Da família de Davi. É por isso que lá em Mateus capítulo 9, versículo 27, por exemplo, quando os cegos veem Jesus, então veem Jesus. Os cegos ouvem, escutam Jesus. Eles falam: ali, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse é um título messiânico, porque Jesus deveria vir da tribo de Davi, de Judá, e da família de Davi. Ok. Por que isso é importante? Há duas maneiras que Deus age no mundo. Primeiro, a gente chama de milagre. Segundo, a gente chama de providência. O que é um milagre? É algo antinatural. Deus, por exemplo, pode fazer com que o mar se abra. Isso é poder? Sim, com certeza. Mas é tão milagroso ou maior a providência. O que é a providência? É a maneira que Deus arquiteta e conspira em relação a todos os acontecimentos do mundo para que a sua vontade aconteça. Seria aquilo que aparentemente seria natural. Por exemplo, o Messias deveria nascer em Belém. O Messias deveria nascer em Belém. O texto bíblico declara que faltava pouco tempo para Maria ter Jesus Cristo e ela não estava em Belém, de forma alguma. Se hoje já se evita viajar, mesmo que seja de carro, quando se está próximo de dar à luz, imagina naquela época. O motivo é muito simples. Você pode viajar e no ponto em que você está, até um ponto mais próximo de um hospital, pode dar 2, 3 horas, então não é recomendável que se viaje. É uma questão de lógica e sempre foi respeitado. Pense bem, então, naquela época, viajando de jegue, de jumento, a cavalo. É óbvio que Maria jamais iria. Mas o texto bíblico diz que o imperador baixou um decreto, mandou fazer um censo, e por isso Maria foi obrigada a ir. Uma viagem perigosa, custosa, e mesmo assim ela foi. Então, isso aí é a providência. Mas não apenas isso. Chegando lá, diz o texto bíblico que as hospedarias estavam cheias. Por isso, então, Jesus Cristo nasceu entre os animais. Mas um cumprimento de profecia, de que ele se fez pobre por nós, em todos os sentidos possíveis. Em todos os sentidos possíveis. E aquilo também foi um sinal para os magos. Olha, vocês vão encontrar uma criança numa manjedoura. Então, tudo isso que aconteceu aparentemente de maneira natural, era a providência de Deus, era Deus arquitetando para que fosse cumprida a sua profecia. Por isso que é tão ou mais milagroso ainda, porque uma quantidade imensa de fatores precisavam estar alinhados para que as profecias se cumprissem. O mesmo se dá aqui em relação à genealogia. Para que isso aqui acontecesse, para que o Messias viesse da tribo de Davi,
inúmeros e inúmeros acontecimentos surgiram, mostrando o poder de Deus, orquestrando tudo, guardando o seu povo, cuidando do seu povo, fazendo com que se cumprisse a profecia. Quer ver? Faraó mandou matar os meninos em Israel, os meninos de Israel. Diz o texto bíblico que 2 parteiras, Sifra e Puá, não aceitaram a sugestão, temendo a Deus, elas não fizeram o que Faraó ordenou, e os meninos sobreviveram. Depois, Israel estava num período em que outra nação subjugava Israel. Ester era uma judia, fazia parte do povo de Israel. O rei tinha uma esposa que era linda, e um dia o rei quis mostrar a esposa para outros. A esposa falou, não, que eu não sou macaco de circo, não vou. O rei ficou furioso e falou, está desfeito o casamento, eu preciso casar com outra mulher. Procurem a mulher mais bonita, baixa um pregão, procurem a mulher mais bonita. Quem era? Ester. Um dia, Amã fez todo um planejamento para exterminar o povo de Israel. Ester reúne-se com seu marido, o rei, convida Amã, Amã pensando que estava sendo honrado por Ester, Amã pensando que era um dia de glória. Diz o texto bíblico então que Ester fala para seu marido, querem matar a mim e meu povo. Quem? Este homem. E ali Deus permite, por meio daquele rei pagão, ímpio, que o povo de Israel se defenda e se arma para lutar contra seus inimigos. O povo luta e sobrevive. Ora, se o povo morresse, não haveria Messias. Deus então usa uma mulher bela. A beleza de uma mulher arquiteta tudo, no momento certo, tudo aquilo ali, tudo isso foi orquestrado por Deus. A mulher do rei rejeitar, o rei bêbado falar para a mulher dele, vem aqui, eu quero te mostrar para todo mundo. Tudo isso, diz o texto, é Deus arquitetando para que Ester estivesse naquele lugar e Ester pudesse ser instrumento de Deus para salvar o seu povo. O exílio. Deus permite que o povo de Israel seja dizimado. Primeiro, a Assíria vem na tribo norte, que tinha capital Samaria, e literalmente foi exterminado, não sobrou nada, a ponto de o rei da Síria colocar em Israel povos de outras nações, porque para povoar a terra não sobrou nada, não sobrou nada. As profecias em relação à tribo do lado sul de Judá não eram diferentes. Por meio do profeta Jeremias, Deus disse o seguinte, vocês têm pecado tanto que Israel será um montão de ruínas, será a morada de chacais. A ideia aqui era a seguinte, chacais eram os animais carniceiros. A ideia, portanto, era a seguinte, haverá tanta gente morta aqui, a única coisa viva será o chacal, que vai devorar vocês, que vai comer os seus corpos que estarão espalhados aqui no meio das ruínas dessa cidade. O que sobreviver será levado para a Babilônia e vocês serão escravizados por 70 anos. Várias e várias vezes Israel foi praticamente destruído. Se você olha Israel no mapa, Israel é uma pulga. Rota de grandes nações. Como que a gente explica que esse povinho, desse tamanho, se manteve de pé? Como que a gente explica um negócio desse? Que esse povinho pecador se manteve de pé, porque esse povo era pecador. Como que esse povo se manteve de pé? Perguntaram a um pastor, um teólogo, qual é a evidência de que Deus existe? Ele respondeu, o povo judeu. O povo judeu. Império Romano, cadê? Acabou. A Babilônia, acabou. O Império Assírio, acabou. Depois, Alexandre o Grande, sumiu tudo. E pense também na era pós-Antigo Testamento, na era do Novo Testamento. No ano 70, o general Tito vem, cerca a cidade de Jerusalém, destrói tudo, Israel é espalhado por todo o mundo. No século passado, apenas no século passado, Israel novamente estabelece o seu Estado. Tem uma guerra, porque no momento em que eles estabelecem a sua nação, os vizinhos imediatamente se posicionam para matá-los. Todos os vizinhos muçulmanos se posicionam para matá-los. Gente, sabe a dificuldade que é manter uma cultura? Olhe para a nossa cultura hoje. Olhe para os Estados Unidos. Os Estados Unidos são uma nação protestante. O protestantismo moldou aquela nação. A fé cristã, a genuína fé cristã, moldou aquela nação. Hoje, você vai lá, parece Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Uma querida amiga estava lá esses dias e falando, pastor, eu estou assustado com o que está acontecendo lá.
É absurdo. Absurdo o grau de depravação, de perversão sexual. Absurdo. Ficando no seu território, conservando o seu estado, já é difícil demais manter e preservar a sua cultura. Qual a explicação para um povinho desse tamanho, que foi espalhado pelo mundo inteiro, manter o seu DNA e a sua cultura? Qual a explicação? Qual a explicação, senão um milagre divino? Aqui, tudo isso aqui, cada nome aqui, é Deus dizendo: eu preservei o meu povo para que o Messias viesse. Israel teve que se manter de pé para que o Messias viesse. E Deus usa, Deus vem por meio desse povo pecador. Lá em Mateus, Manassés, por exemplo, faz parte da genealogia. Lembra quem foi Manassés? Manassés, a Bíblia diz que ele levou o povo para o mau caminho, a tal ponto que ele fez pior que os reis ímpios. Manassés, para citar apenas um exemplo, Manassés pegou o seu filho, colocou num altar, meteu fogo no seu filho, em troca de prosperidade, oferecendo o seu filho a Moloque. Manassés matou milhares de pessoas, diz o texto bíblico. Derramou muito sangue inocente. Manassés era idólatra. Manassés pecou a tal ponto que nem ímpios fizeram como ele. Jesus vem de Manassés. Lá em Mateus também, na genealogia de Jesus, é colocado o nome de Raabe, de outras mulheres pecaminosas. É para mostrar de onde Jesus veio, de um povo pequeno, de um povo pecador. Isso não é milagre? Não é milagre que o Messias tenha vindo? E tudo isso, Lucas está descrevendo para provar: Jesus é o Messias. Quando você lê o Antigo Testamento, várias e várias vezes, você vê genealogias, várias vezes. Quando, por exemplo, Israel volta do exílio, aí tem lá, fulano de tal, filho de não sei quem. Por quê? Ah, que chatice. Não. É para provar que Jesus cumpriu todas as profecias, que ele é o descendente de Abraão, que ele é o descendente de Davi, que ele veio da tribo de Judá. Esse é o objetivo. Lucas, Mateus, eles estão nos dando isso para mostrar para mim e para você: Jesus é o Messias. Ok. Quem é Jesus, então? Jesus é a mensagem. A mensagem do Evangelho, diz Paulo em Romanos, é sobre Cristo. Os pastores da teologia da prosperidade diminuem ao Evangelho, o empobrecem, ao prometer a nós que o Evangelho diz respeito apenas a dinheiro, a sucesso aos olhos deste mundo. Eles mentem, não porque prometem muito. Eles mentem porque prometem pouco. Na perspectiva deles, você só pode se sentir um vencedor se você tiver dinheiro do bolso, se você tiver companhia. Mas Jesus, ele é aquele que satisfaz a nossa alma. Ele é o próprio Deus. Ele falou para a mulher samaritana: se você crer em mim, eu serei dentro de você uma fonte inesgotável. Você nunca mais vai sentir sede. A sua alma nunca mais vai estar seca. Quem é esse Messias? Ele é aquele que, diz o texto bíblico, os anjos e demônios tremem. Quem é o Messias? Ele é a companhia para o solitário. Ele é o poder para o fraco. Ele é o consolo para a viúva, para o abusado, rapaz que foi abusado. Ele é o consolo para aquele que foi rejeitado. Ele é a força quando você olhar e falar: gente, não tem mais jeito para mim. Ele é aquele que renova as nossas forças para que possamos correr e não nos cansar, para que possamos subir com asas como águias. Apesar de os ímpios estarem caindo mesmo na juventude, o suicídio já é a segunda causa de morte entre os jovens.
Ele diz que conosco não vai ser assim. Ainda que o meu homem exterior se corrompa, diz Paulo, ainda que eu envelheça, ainda que eu fique doente e fraco, o meu homem interior se renova. Por quê? Cristo nos satisfaz. Cristo é a mensagem do Evangelho. Cristo é o Evangelho. A boa notícia é que o Messias veio, cumpriu toda a lei, pagou os nossos pecados e hoje está sentado à destra do Pai. Por quê? Porque Ele é Deus. Desse jeito e dessa maneira, eu pergunto para você: Deus cuidou de seu povo para que o Messias viesse. Deus, em sua providência, mesmo pegando esse povo pequeno, que foi extinto, quase foi extinto várias vezes, Deus miraculosamente preservou o seu povo para que o Messias viesse. Você acha mesmo? Você acha mesmo que Deus não vai manter o que Ele fez? O Messias vai voltar mais uma vez. E nós, o seu povo, seremos preservados mais uma vez. Deus vai guardar o seu povo. Nós não vamos cair antes da hora. Nós não vamos tombar antes da hora. Nós, o povo de Deus, superamos o Império Romano. Os impérios que se seguiram, os comunistas, todos eles foram caindo um a um. E a igreja está de pé. O povo de Deus, mesmo sendo perseguido sistematicamente, desde os primórdios, todos os impérios foram caindo. Qual a explicação para o fato de que até hoje nós estamos aqui? É que Jesus Cristo, Ele é Deus. E Ele tem preservado o seu povo. E a mensagem do Evangelho para mim e para você é esta: a nossa fé não é um salto no escuro. Vocês não precisam crer porque o fulano disse. Vocês têm bases sólidas para edificar a vida de vocês, a fé de vocês. Vejam os testemunhos que Deus nos deu. Porque no dia da adversidade, o que vai manter você é ter certeza da verdade que você ouviu. É ter plena certeza de que o que você ouviu é a verdade. A verdade liberta, a verdade fortalece, a verdade te mantém de pé. Vamos ficar de pé?